Olá pessoal do sexto ano, tá? Vamos para mais uma aula de geografia, tá? Pegando o livrozinho de vocês aí e vamos dar continuidade ao estudo das placas tectônicas, tá? Então nós temos o quê? Nós vamos ter aí, ó, deslocamento das placas tectônicas. Só retomando, tá? Então nós temos três tipos de movimento: divergente, convergente e transformante. O divergente são quando as placas estão se afastando, como a gente falou na aula anterior. Os convergentes, quando as placas estão indo na mesma direção. E os transformantes, quando as placas passam uma ao largo da outra, ao lado da outra, tá? E cada uma dessas placas, elas têm os seus efeitos, como a gente falava. Nós temos aí, são geralmente nessas áreas de limite de uma placa a outra, elas têm elas levam para aquela região uma certa instabilidade, instabilidade para aquela região, regiões com vulcões, com terremotos, com cordilheiras, uma série de fenômenos naturais são mais propícios a acontecer nessas regiões das placas tectônicas. Tá ok, gente? Ó, então nós temos aí a continuação das aulas, o deslocamento das placas tectônicas. Diz assim, ó: a maior parte das placas que realizam movimentos divergentes se encontra no fundo dos oceanos. Isso é um detalhe. O movimento divergente, lembra? As placas se afastando, tá aqui como as placas vão se afastando, divergente. A maioria desses movimentos, eles ocorrem no fundo dos oceanos, nas chamadas chamado relevo oceânico, tá? Nesses locais, o material proveniente do manto aflora com mais facilidade, atingindo o leito dos oceanos. Gente, assim, mas a gente não vê, a água não esquenta quando está sendo. Não, os oceanos, ou seja, são muito profundos, 10, 12 mil metros de profundidade, tá? Então são muito profundos, ou seja, então o efeito que esses magmas, que esses vulcões, que existem vulcões no fundo dos oceanos, causa na superfície, eles são poucos notados, eles não têm muito efeitos. Então o que é que nós temos? Aí nós temos o que? Nós com isso, nós vamos formar, tá? Ao longo dos anos, dos milhões de anos, o que nós chamamos de grandes cadeias montanhosas no fundo do oceano. Muitas ilhas são o quê? Muitas ilhas são onde tem muitas cadeias montanhosas. Você imagina só, o fundo do oceano, o relevo do fundo dos oceanos, gente, é muito parecido com o relevo que a gente vê, com as paisagens que a gente vê. No fundo do oceano tem montanhas, no fundo do oceano tem depressões, no fundo do oceano tem montanhas muito altas, chegando ao ponto de parte delas ficar fora, ficar imersas, ou seja, acima do nível da água, formando o que, pessoal? As ilhas. As ilhas são, na sua grande maioria, são formadas assim, devido a montanhas muito altas, que a parte da montanha fica fora e ali forma uma ilha, tá? Então essas cadeias montanhosas, elas são chamadas de quê? Cadeias meso-oceânicas ou dorsais. Por meio do dorsal do Atlântico, há contínua expansão do fundo do oceano e o distanciamento entre a placa sul-americana e a placa africana, entre a placa norte-americana e a placa da Eurásia. Ó, só para vocês terem uma ideia, tá? Vocês têm uma ideia. Então o que acontece? Como o movimento da placa, sul-americana, que é a nossa, da placa africana,
elas são um movimento divergente. Só um detalhe, gente, ó. Preste atenção, lembra do mapa do Nordeste brasileiro? Ele se encaixa direitinho na África. Ou seja, ela foi se afastando ao longo e longos dos anos, milhões e milhões de anos. E então as placas sul-americanas e africanas, elas são divergentes. Tá? Então, nós temos o quê? Um afastamento da África. Nós estamos um distanciamento da África. Continuando, pessoal, ó. Diz assim, ó. O movimento convergente pela placa formada por materiais mais densos e mais resistentes tende a mergulhar no manto. Nesse processo, o que é mergulhar no manto? Ó, vamos imaginar. Vamos imaginar que aqui são duas placas tectônicas, ó. Elas vão em movimento divergente, uma em direção da outra. Uma vai entrar embaixo da outra, ó, e vai formar o quê? Uma cadeia montanhosa. Como é que dá o nome disso aí? A gente já falou na aula passada. O nome disso aí vai dar subducção, tá? Quando uma placa entra embaixo da outra e faz isso. Deixando o quê? Uma cadeia, formando uma cadeia montanhosa da placa tectônica. Aí tem essa questão em que vocês façam a leitura da página 92, tá? Nós temos também aqui os movimentos convergentes, então vocês dêem uma olhada nisso aí tudo. E na página 93, tá? Na página 93, tá? A partir da número 4, 5 e 6, vocês aliás, a parte da página 3, né, da atividade 3, isso, que a 1, 2 foi da aula passada. A 3, 4, 5 e 6, vocês façam agora nessa próxima aula. O que é que vocês vão, o que pede na primeira aí? Eu disse assim, ó, observe a imagem e responda as questões a seguir. A letra A, o que está pedindo? O que as imagens representam? Aí vocês vão lá, tá na leitura, começando lá da página 89, tá? Aí nós temos a página 89, página 90, até a página 92, vocês vão procurar responder aí, ó. Aí a letra B, como se chama o grande continente e o grande oceano representado na imagem 1? Lembra que eu falei? Tá? São dois, no momento lá da deriva continental, há 200 milhões de anos, nós tínhamos o quê? Nós tínhamos apenas um bloco de terra e uma grande massa de água, tá? Que dá o nome lá, são dois nomes, então tudo se resumia a dois nomes. Em sua opinião, aqui uma resposta pessoal, tá? Em sua opinião, daqui 200 anos, a disposição dos continentes será a mesma de hoje? Justifique sua resposta. Se sim, vocês vão justificar a resposta de vocês. Se não, também vão responder, tá? Vão justificar. É para dizer, não, daqui 200 anos, por isso, a configuração dos continentes vai ser diferente. Aí tem a 4, a 5 e a 6, vocês vão ler com cuidado e responder, tá? Tá ok, pessoal? Nessas duas aulas, lembrando que uma aula passada era referente à aula da semana passada e essa de hoje é referente à aula dessa semana e a atividade também, as atividades também. Tá ok? Bons estudos e boa aula.